Bom dia, meus irmãos, bom dia, minhas irmãs. Chegamos aqui no dia 5 de fevereiro de 2023, a nossa leitura bíblica anual da Igreja Nova Vida de Piedade. Prazer falar com vocês aqui, eu sou o Felipe e eu vou falar sobre a leitura de hoje, Levítico capítulo 14 e capítulo 15. Vou destrinchar um pouquinho aí sobre o meu entendimento sobre esses dois capítulos da Bíblia. Vamos lá, no capítulo 14, Deus ele ordena ali todo um processo a ser feito ali por Moisés e Arão, a orientar, a população daquela época a seguir nos casos de lepra, tanto na lepra do corpo físico, como a lepra na sua estrutura de casa. E aí como que a população, como que o povo deveria proceder diante desses problemas. E aí já no capítulo 15, Deus também ordena ali da mesma maneira a Moisés e Arão de como proceder com as imundícias, com as impurezas humanas, tanto na parte do homem quanto na parte da mulher. E é interessante que são impurezas naturais, já fazem parte da nossa vida, e como ser humano. E aí Deus dá essa orientação para Moisés ali e Arão darem toda a diretriz aí de como proceder para o povo de Deus daquela época. Bem, a minha visão sobre esses dois capítulos é sobre a complexidade que era necessária para que se conseguisse o perdão dos pecados ali naquele momento, e também sobre a purificação, quando a mulher, por exemplo, ela ficava afastada durante todo o seu período de fluxo, assim como o homem também. E aí depois dos 7 dias ou dias a mais, ela tinha que ainda que aguardar mais um pouco para poder fazer o seu sacrifício e aí sim ser considerada pura novamente, E a parte também da lepra, depois de ser curado, esse homem ele tinha que ser visto por um sacerdote e aí ele teria que passar por todo esse processo de novo para confirmar a sua pureza e aí sim ele ser considerado puro e aí depois ele ser colocado de volta aí ao arraial, Eu gosto muito do Novo Testamento, estava até comentando isso em casa, que eu gosto muito do Novo Testamento, das parábolas de Cristo, e aí eu vou fazer um paralelo lá do Antigo Testamento agora já para o Novo, do sacrifício de Cristo, A gente até deu uma aula sobre isso, a terceira aula da Escola Dominical, que foi muito, muito forte sobre isso, Falou sobre a obra salvífica de Jesus Cristo, e aí ela fala sobre a oferta completa, perfeita e definitiva, E isso é muito interessante a gente trazer para a nossa realidade, que hoje todo esse processo de sacrifício, hoje ele não é mais necessário porque Cristo vive em mim, Cristo vive em você, meus irmãos, e por isso não é mais necessário. Então, isso me traz o quanto que Jesus Cristo facilitou para a gente, com o seu sacrifício. Ele levou sobre si todas as nossas dores, ele levou sobre si todas as nossas imperfeições. E aí, num dos estudos, que até a Elisa fez aqui em casa, ele fala aqui que o processo do sacrifício era necessário o pecador, o sacrifício e o sacerdote, que era necessário essas três pessoas, essas três personagens, para que o sacrifício pudesse acontecer. E aí Jesus se fez pecador por nós, ele foi o sacrifício perfeito e ele é o sumo sacerdote, aquele que intercede por nós até nos dias de hoje e até a consumação dos séculos ele estará conosco, meus amados. Então, assim, a gente tem que desfrutar mais desse benefício que Deus nos deu. E é interessante que todo esse processo que tinha que ser feito lá atrás, isso demandava tempo, Demandava tempo. E aí eu trago para vocês hoje essa minha visão. A informação que nós vivemos hoje é com um relacionamento direto com o Pai. Nós não precisamos mais de tantos processos. Basta abrir a nossa boca e confessar, meus irmãos. Basta abrir a nossa boca e confessar os nossos pecados, que eles serão perdoados e, através de Jesus, nos tornaremos alvo mais que a neve. Que nós possamos ter isso em mente. Naquela época, o povo viveu um tempo
em que era necessário todos esses processos, todos esses procedimentos. Mas hoje nós vivemos aqui debaixo da graça de Deus. Vivemos após o sacrifício de Cristo. E foi o sacrifício completo, perfeito e definitivo, meus amados. Que possamos viver isso no dia de hoje. Que você tenha um domingo abençoado e que Deus fale com você de uma maneira tremenda durante cada uma das suas leituras.